Mateus 5,9, estamos aí nessa sequência de estudo no Sermão do Monte, e eu peço orações por mim para que eu consiga chegar até o capítulo 7, amém? Em nome de Jesus. Já tentei algumas vezes, não consegui, mas agindo o Senhor, quem impedirá com as orações dos irmãos. Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pai, mais uma vez eu oro a Ti, Pai, e ajuda-nos a entender essa palavra, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Fiquem à vontade. Só não pode? Isso. Queridos, na NVI, eu li na ACF, Almeida Corrigida Fiel. Na NVI, é interessante, diz assim, ó: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Amados, o mundo que vivemos pode-se dizer, um verdadeiro barril de pólvora, pronto para explodir. Pronto para explodir. O que Jesus disse lá em Mateus 24, versículos 6 a 8, tem se cumprido diante dos nossos olhos diariamente. O que Jesus disse? Ele disse assim, ó: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. E ao lermos a Bíblia, encontramos de uma ponta a outra conflitos, guerras, tretas, lutas e assim por diante. Por exemplo, a primeira batalha histórica aconteceu no céu. Uma guerra, literalmente. Você já leu a Bíblia? Lúcifer se rebelou contra Deus, quis usurpar o trono de Deus e foi expulso do céu com seus comparsas, que se transformaram em demônios. Lá em Apocalipse 12, versículo 7 a 9, diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então a primeira batalha histórica não foi na terra, foi no céu. E como se não bastasse, depois disso, depois da queda do diabo, Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden. Aquele era um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de felicidade, tudo tranquilo. Porém, mais uma batalha estava em curso, mais uma luta, mais uma guerra. O diabo, que havia sido expulso do céu, agora tenta o primeiro casal a pecar contra Deus. E o homem e a mulher, eles caem na tentação, desobedecem à única ordem que receberam de Deus, comem do fruto que Deus disse para não comer, e o pecado entra no mundo. Ou seja, Adão e Eva entraram num conflito contra Deus, e toda a sua geração, eles deram sequência a esse conflito. Se não, vejamos, Caim matou Abel por inveja, lembram? Um homem chamado Lameque, lá em Gênesis 5, ele matou um homem porque pisou no seu pé. Olha que maldade, guerra. Abraão se envolveu numa guerra para libertar seu sobrinho Ló. E desde Abraão até os nossos dias, as guerras têm se multiplicado. Guerras, combates, conflitos. Portanto, a queda de alguns anjos e a queda do homem resultaram em um mundo sem paz. E muito mais do que sem paz, um mundo marcado por guerras sangrentas. Por exemplo, no século passado, o mundo enfrentou 2 guerras mundiais. E especialistas dizem que já estamos na 3ª Guerra Mundial. Não é algo oficial, mas alguns entendem que já há uma guerra mundial. Rússia, China, Irã, Coreia do Norte se uniram contra os Estados Unidos, Ucrânia e muitos países da Europa. O clima está tenso.
Agora, o mais irônico é que no final de cada guerra que termina, levanta-se o quê? Um monumento de paz para logo em seguida dar início a mais uma guerra. Ou seja, a paz é apenas aquele breve momento em que todos param para recarregar as armas, construir novos tanques e aviões de guerra e fabricar armas atômicas. Quando está parado, tudo muito calmo, sereno e tranquilo, eles estão se preparando para mais uma batalha. Dizem, por exemplo, que em Washington existem vários monumentos que são dedicados à paz e que no final de cada guerra, mais um monumento é construído. Acabou, constrói-se mais um. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial foi criada a ONU. Com qual objetivo? Libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. Porém, as guerras continuam de vento em polpa, como temos visto todos os dias diante dos nossos olhos. Sabe por que, queridos, essas coisas acontecem? Porque o homem gosta de uma treta. O homem gosta, parece que está no DNA do ser humano. Gosta de um conflito, gosta de uma confusão. Ele não consegue ficar sossegado no seu quadrado. Procura sarna para se coçar. Está sempre insatisfeito com o que tem. O homem, ele é ganancioso, ele é invejoso e orgulhoso por natureza. Por natureza. Isso nós vemos de maneira geral, global, no mundo todo. Isso é incrível. Por exemplo, a Rússia é um país enorme, gigante. Basta você ver um mapa, o tamanho da Rússia. Porém, Vladimir Putin, não satisfeito com isso, invadiu a Crimeia em 2014 para ampliar seu território. E atualmente está em guerra com a Ucrânia para ampliar o seu território. E ontem tentou, ameaçou invadir o Alasca para ampliar o seu território. A China é praticamente um continente, mas deseja a todo custo conquistar Taiwan. E já conquistou vários países por uma questão econômica, por apoio econômico. Ou seja, o ser humano vive em guerra com o mundo, vive em guerra com o seu próximo, vive em guerra contra Deus e vive muitas vezes em guerra consigo mesmo. Luta consigo mesmo. E o mais triste é que não existe apenas guerras entre nações, mas também guerra entre as denominações cristãs, guerras entre pastores, guerras dentro das famílias, guerras dentro de muitas igrejas e guerra também dentro do nosso próprio coração. Conflito. E sem falar nas guerras no trânsito, Estresse no trânsito. Agora, por que essas coisas são assim? Porque o homem muitas vezes é um guerrilheiro ambulante, em guerra com tudo e com todos, em guerra com seu vizinho, em guerra com a igreja, em guerra com seus parentes, em guerra até com seu pastor. Tem gente que entra em guerra até com a própria sombra. Por que acontece isso? Tiago 4, 1 e 2 dá uma resposta interessante. Ele diz assim, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Então isso acontecia na igreja de Tiago. Sempre brinco, por isso que ele devia ser careca. Ou seja, Tiago diz que a fonte de todas essas guerras externas, de fora, está onde? Dentro do coração. Irmãos, o nosso coração, ele é o laboratório onde as guerras são criadas. O nosso coração é a estufa onde elas germinam e crescem. O nosso coração é o campo onde elas dão o seu fruto, muitas vezes maldito, se não tomarmos cuidado. Por isso que na mensagem anterior foi que os puros de coração verão a Deus. Precisamos pedir a Deus pureza de coração. É lá de dentro. Jesus disse em Mateus 15, 19, que é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Porém, queridos, em meio a tantos conflitos externos e também internos, Jesus disse que bem-aventurados são quem? Os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Queridos, a grande necessidade do mundo moderno é de pacificadores, ou seja, de pessoas que promovam a paz e não a guerra, o amor e não o ódio, o perdão e não a vingança, a reconciliação e não a separação. Agora, como isso é possível? Como isso é possível? Ser um pacificador, um promovedor da paz, somente com a conversão a Jesus, o príncipe da paz. Somente assim, quando o Espírito Santo faz morada em nosso coração, as guerras externas e internas, elas tendem a diminuir para a glória de Deus. Quando somos reconciliados com Deus, a inimizade vai embora. Antes éramos inimigos de Deus, mas agora, depois de convertidos de verdade, somos amigos de Deus. Ou seja, queridos, a pacificação, ela é uma obra divina, pois paz significa reconciliação, e Deus é o autor da paz e também Ele é o autor da reconciliação. Lembram de Paulo antes da conversão? Apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, ele estava em guerra contra Jesus, em guerra contra os crentes. Ele respirava ameaças e mortes, como diz lá em Atos 9. Ele entrava nas casas, prendia os crentes. E ele estava indo a Damasco para de lá trazer acorrentados os crentes para Jerusalém. Porém, na estrada de Damasco, diz a Bíblia, ele teve ali um encontro impactante com Jesus, o príncipe da paz. E Jesus fez dele um embaixador da paz, um pregoeiro da justiça. Paulo foi transformado, queridos, de dentro para fora. Ele foi transformado, mudado por um agente externo. E esse agente externo é o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo tem o poder de mudar a vida de uma pessoa de dentro para fora. Portanto, quando nos rendemos a Ele, quando desistimos de lutar com as nossas próprias forças e nos apegamos ao Senhor, nos tornamos também embaixadores da paz, instrumentos de Deus nesse mundo conflitante, de tantas lutas, tantas guerras e tantos embates. E mais, queridos, quando nos arrependemos de coração do pecado e aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz por nossos pecados, passamos a ter paz com Deus e também paz com os homens, para a glória de Deus. A partir daí, recebemos também a paz de Cristo, uma paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento. Seria paz em meio à guerra. Somente Cristo pode fazer isso por nós. Ter paz em meio à guerra, em meio à confusão de problemas, muito conflito na família, muitos problemas às vezes até conosco mesmo. E Ele é poderoso para nos dar essa paz. Em João 14, 27, o Senhor Jesus nos diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em Filipenses 4, 9, Deus se autodenomina como o Deus da paz. Ele quer te dar paz, paz plena, paz verdadeira. Então o cristão promove a paz, porque foi reconciliado com o Deus de toda a paz. Veja bem, queridos, Jesus não era um guerrilheiro gospel. Jesus não era um guerrilheiro gospel, mas um embaixador da paz. Quando ele estava lá pendurado naquela rude cruz, derramando seu sangue por nós, ele declarou o seguinte: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus fez a paz entre os pecadores e Deus. Ele não pediu a morte para os seus algozes, mas pediu o perdão. Portanto, o cristão verdadeiro, ele faz o que Jesus fez, perdoa como Jesus perdoou e pacifica como Jesus pacificou. Então, se o salvo é um promovedor da paz, essa é a marca de um cristão, o ímpio, ele é um contendedor, ele é um perturbador, ele é um mexeriqueiro. O ímpio é um fofoqueiro. O cristão leva a paz para onde vai. O ímpio, ele leva a intriga, a mentira e a difamação por onde anda. O cristão, guardem isso,
Muitas vezes ele até muda de igreja, mas leva a paz para onde vai, leva a harmonia, leva a contribuição, sai debaixo da bênção. Esse é o cristão. Muitas ocasiões a pessoa pode mudar de igreja, né? Mas o ímpio, por outro lado, ele é um perturbador de igreja. Aonde ele vai? Ele cria problema. E ímpio aqui eu estou às vezes até afirmando em nível de igreja. Seria o joio que está junto no mesmo local. Que Deus tenha misericórdia de nós. O ímpio, o crente ímpio, é uma contradição de termo, né? Crente ímpio. Toda a igreja que ele frequenta, ele arruma tumultos. Ele gera levantes, rebeliões, facções. O ímpio gosta de uma guerra, ele gosta de uma treta, paga para entrar numa briga. Gosta de jogar um contra o outro, ama semear contenda entre os irmãos. Mas eu creio que aqui só tem crente, amém? Amém. Tem ímpio crente não, só crente lavado no sangue do Cordeiro. A pergunta que eu deixo essa noite é: você é um cristão de verdade? Um pacificador? Ou você é um ímpio, um provocador de contendas, um fofoqueiro, um perturbador de igrejas? Quando alguém pergunta sobre você, sobre o seu comportamento, qual a resposta que se tem? Será que dizem, ele é realmente um filho de Deus? Ou dizem, para ser crente como ele, eu prefiro continuar na minha impiedade? Amados, isso é o que mais se ouve hoje em dia. Para ser crente como aquele sujeito, eu prefiro ir para o inferno. Que Deus tenha misericórdia de mim, de nós. Você está sendo filmado. Ímpio não lê Bíblia, lê a tua e a minha vida. Como as pessoas nos veem? Como filhos de Deus ou filhos do diabo? Será que somos mais parecidos com Jesus, que era um pacificador por excelência? Ou com o diabo, que é pai da mentira e um promovedor de discórdias, contendas, guerras, mexericos e fofocas? Como as pessoas nos veem? Qual tem sido o nosso exemplo? Levíticos 19, versículo 16 diz assim: não espalhem calúnias entre seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, pois eu sou o Senhor. E Thomas Watson, um brilhante pastor do passado, ele diz que o caluniador é o correio do diabo para quem ele envia suas cartas. O caluniador é o correio do diabo por quem ele envia as suas cartas. Então, amados, se o pacificador ele é um bem-aventurado, podemos afirmar que aquele que quebra a paz, ele é maldito. Que sejamos pacificadores e não malditos. O diabo foi o primeiro a quebrar a paz, separando o homem de Deus. Agora, como podemos identificar um pacificador? Um promovedor da paz. Jesus disse, queridos, que a boca fala do que o coração está cheio. Então o primeiro ponto é por suas palavras. Um pacificador, ele é conhecido, ele é identificado por suas palavras. Aquele que foi salvo por Jesus, ele teve o coração transformado. Amém? Todo. Sua vida foi mudada, sua mente renovada, seu coração foi regenerado. Ele saiu das trevas e foi para a luz. Saiu do reino de Satanás e foi para o reino de Deus. Mas um coração regenerado reproduz palavras transformadas e não palavras destrutivas. Os lábios, queridos, refletem o que vai no nosso coração. Provérbios 15:1 diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. O pacificador, ele tem a resposta branda, ele desvia o furor e ele promove a paz. Mas quem não é pacificador usa as palavras para suscitar ou promover a ira, a discórdia, o levante, a contenda. No trabalho, o pacificador, ele vai promover a paz entre os colegas de trabalho e os seus superiores. Ele não vai ficar botando lenha na fogueira. Desculpa a expressão, ficar cuspindo no prato que come. Tem gente que às vezes está na empresa ali, só murmura, reclama, fala do patrão que está pagando o salário dele.
Na escola, o pacificador vai promover a paz entre os colegas. Ele não vai falar mal dos professores e nem vai ser um criador de problemas. O pacificador também vai usar as palavras com moderação. Pensar antes de falar é melhor do que se arrepender de ter falado. Tiago diz algo interessante, já estudamos isso há muito tempo atrás, Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Portanto, o pacificador está sempre pronto para ouvir. O que Tiago quer dizer aqui, queridos, é que devemos refletir primeiro e não falar de imediato. Precisamos saber a hora de falar. O que falar? Com quem falar? Não só falar olho a olho. Cuidado com o que você fala no WhatsApp. Cuidado com o que você fala no Instagram. Quem é pacificador, fala. Quem não é pacificador, quem não é, fala sem refletir, fala sem pensar, fala sem analisar as consequências daquilo que está falando. Tiago diz também que temos que ser tardios para nos irarmos. Provérbios 16:32 diz que melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. E mais, ser pacificador não é uma qualidade natural do ser humano. Não é simplesmente um estado assim de espírito do tipo manso, sereno e tranquilo. Isso porque todas as bem-aventuranças são qualidades espirituais, qualidades produzidas pelo Espírito Santo no coração regenerado. O homem natural, sem a ajuda do Espírito Santo, ele não é pacífico, segundo os moldes bíblicos, e ele não é pacificador. E detalhe ainda, ser pacificador não é sinônimo de ausência de conflitos quando necessário. Muitas vezes vamos enfrentar conflitos, né? Jesus foi o príncipe da paz, mas ele não evitou os conflitos com os fariseus. Ele sempre denunciava o erro, apontava o pecado e colocava o dedo na ferida dos faltosos. Isso era prático. Então, Jesus não corria de uma treta, ele procurava apaziguar, mas botava o dedo na ferida. Não é isso? Paulo também foi um embaixador da paz, mas suas cartas, elas foram escritas para combater erros doutrinários. Erros doutrinários. Nesse mundo, queridos, o único lugar que não existe conflito, não existe briga, não existe guerra, não existe treta, sabe qual é o único lugar? Cemitério. Ali não. Ali não existe guerra, contenda, fofoca. Mas enquanto estivermos vivos, temos a missão de promover a paz onde existir a confusão. Amém, queridos? Agora, quais seriam as marcas de um pacificador? O pacificador constrói pontes em vez de muros, né? Ele é um embaixador da paz. O pacificador, ele é um pregoeiro da justiça, alguém que tem a missão de anunciar o evangelho da paz. E mais, a missão do pacificador é reconciliar um homem perdido com um Deus santo. Sua missão é chamar de pecado o que é pecado, custe o que custar, doa o que doer, venha o que vier. O pacificador, ele não é aquele que faz vista grossa ao pecado. Ele é ousado e diz, por exemplo, você está ofendendo um Deus santo, você está, pelo modo como vive, em guerra contra Deus. E eu, como pregoeiro da paz, quero estabelecer a paz entre você e Deus. Então, se arrependa dos seus pecados, coloque a boca no pó, se arrependa, se reconcilie com o seu Deus. Esse é o embaixador da paz. Ele fala a verdade em amor, mas não se cala. E mais, Colossenses 1:20 diz que a paz foi feita por intermédio do sangue de Jesus derramado na cruz. Jesus se entregou a si para que eu e você tivéssemos paz com Deus, fôssemos reconciliados com o Senhor da glória. 2 Coríntios 5, versículo 18 a 21, diz assim: tudo isso provém de Deus, está dentro de um contexto, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo,
não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Portanto, amados, o pacificador está em paz com Deus. Ele anuncia o evangelho da paz. Ele tem, como diz Paulo, esse ministério da reconciliação, e ele é um embaixador de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. Recentemente, li a história de um casal que discutia de um lado para o outro em uma audiência de divórcio. Discutia, brigava, xingava um ao outro. O filhinho de 4 anos observava o conflito dos pais com lágrimas nos olhos, chorando, triste com aquele quadro. E em dado momento ele pegou a mão do pai, depois a mão da mãe, e ficou puxando as duas até que se juntassem. E essa atitude fez com que eles desistissem do divórcio e tentassem novamente a reconciliação. Naquela ocasião, o filho foi um promovedor da paz, um pacificador, e foi exatamente isso que Jesus, o Filho de Deus, fez por nós. Na cruz, ele pegou a nossa mão e uniu a mão de Deus. A cruz nos trouxe paz, nos trouxe perdão e reconciliação. Jesus na cruz morreu de braços abertos, como que dizendo o seguinte: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Portanto, Deus é a fonte da paz. Jesus é a manifestação da paz, e o Espírito Santo é o representante da paz. Enquanto Jesus, o príncipe da paz, não reinar no coração humano do homem, este será um ser em conflito consigo mesmo, estará em conflito com o próximo e estará em conflito também com Deus. Por fim, queridos, as Escrituras começam com paz no jardim do Éden, lembram? E termina com paz na eternidade. O pecado interrompeu a paz no jardim, mas lá na cruz, Jesus se tornou a nossa paz, e um dia Ele, o príncipe da paz, virá estabelecer plenamente o seu reino eterno de paz e alegria para todo o sempre. Amém, amém e amém. E glória a Deus. Vamos ficar de pé. Santo Deus, te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Ah, Pai, obrigado pela paz que o Senhor tem dado aos nossos corações. E ajuda-nos, Senhor, a levar essa paz para os nossos colegas de trabalho, de escola, para a nossa vizinhança, Senhor, nossos familiares. Tua palavra diz: bem-aventurados, felizes os que promovem a paz, os pacificadores. Senhor, ajuda-nos. Sabemos que muitas vezes, Senhor, nós erramos o alvo, mas Tu és um Deus de graça e misericórdia. Muitas vezes, Senhor, nós queremos entrar em conflitos que não nos pertencem, mas tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos sabedoria em cada momento, dá-nos entendimento, Pai, dá-nos, Senhor, moderação. Ah, Senhor, molda o nosso coração, o nosso caráter. Faz de nós, Senhor, verdadeiros crentes, ungidos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Que a nossa vida, Pai, venha brilhar com a luz do Teu Santo Espírito, Pai, para que os outros possam desejar Te conhecer através da nossa vida, Senhor. Sabemos que não somos perfeitos, Senhor. Sabemos, Senhor, que há imperfeição em nós, mas o que habita em nós é um tesouro, é o Teu Santo Espírito, e nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora. Cura-nos, Senhor, liberta-nos,
salva-nos e seremos salvos, limpa-nos e seremos limpos, para a glória do teu santo e bendito nome. Amém.